tô aqui no Bar Soberano, um ponto tradicional da antiga Rua do Triunfo, onde era o polo cinematográfico da Boca do Lixo, que foi responsável por grandes produções. E aqui no Bar do Soberano está aqui a grande Débora Muniz, atriz de inúmeras produções, ao lado do jornalista Gil Mendes, que vai mostrar aqui para nós o Bar Soberano. Que hoje é o Museu do Cinema Paulistano, o cinema da Boca do Lixo, da Rua do Triunfo. Vem comigo. Aqui acontece vários encontros, inclusive hoje teremos projeções de 2 curtas e um longa. Aí tá vindo o pessoal, estamos chegando, né? Marcelo, o grande fundador do Bar Soberano, do Museu Bar Soberano, né? E aqui é repleto de cartazes dos filmes antigos, né? Olha, segundo o Marcelo, tem 100 e poucos cartazes originais, não é isso, Marcelo? No acervo tem quase 600, mas aqui tem mais de 100. Expostos, né? Que interessante. E muitos desses filmes foram sucesso de bilheteria nos cinemas paulistanos. Isso, inclusive a gente costuma dizer, ou seja, a verdade, né, Conceição? O cinema da Boca foi o grande polo e a grande indústria do cinema nacional. Não só o cinema paulista, né? Supriu o cinema de forma geral com grandes produções, né? Nossa, que legal, hein? Esse espaço é um espaço bem cultural e de resgate da memória de uma época que efervescia, né? O cinema da Boca, com grandes técnicos circulando pela região, diretores, atrizes. Grandes produtores, né? Foi muita gente, nós podemos citar entre alguns, Oswaldo Candeias, Carlos Reichenbach, José Mujica Marins, Zé do Caixão, Cleri Cunha. Foram tantos que fica até complicado a gente falar o nome, porque a gente não consegue atingir a todos, né? Assim, de repente, Tony Vieira, Grande Tony. Muitas histórias, né? E o espaço é bem aconchegante, né, hein, Débora? Você sabe que hoje, inclusive, esse espaço está assim bem bacana, que vem muitos estudantes universitários que estão fazendo cinema, vêm para cá fazer pesquisa. Normalmente acontece os encontros também na Cinemateca, depois da Cinemateca as pessoas vêm para cá também. Esse é um resgate do cinema paulistano, né? E aqui fica aberto de segunda? Não, são dias pontuais, eu não vou saber te falar agora, o Marcelo te fala melhor sobre a agenda, como é, inclusive são marcados algumas projeções de longas, de curtas, pessoas que estão fazendo também os seus filmes pela primeira vez, suas primeiras produções, vêm para cá também para mostrar para outros, né? Aqui o nosso Zé do Nossa, Caixão. olha assim o Mujica, que coisa legal. Fiz muitas fotos do Mujica, hein? Nossa, como trabalhamos, né? Década de 70, de 80, né? Joelma do Cleri Cunha, direção do Cleri Cunha, né? E esse filme aí, ele foi o responsável por aquela inspiração daquele filme Inferno na Torre, que os americanos fizeram 2 anos depois. Você sabe que, inclusive, eu fiquei sabendo recentemente em uma feira que o Joelma, ele é levado, inclusive, hoje na universidade de formação para bombeiros. Ah, é? Inclusive, eu fui em uma exposição, em uma expo, que tem lá um dos caminhões que atenderam o Joelma na época. Então, a história é, assim, maravilhosa, no sentido triste, né? Mas que nos levou a refletir melhor com a segurança dos prédios de forma geral, né? Ô, Débora, vamos fazer uma foto aqui, ó. Ô, Gil, fica junto aqui, ó. Ao lado do Mojica. Ao lado do Mojica, aí, ó. Olha só, que bela homenagem, hein? Ô, Débora, você quer mandar uma mensagem aqui para
Olha, ainda Tem temos o convite? andar de cima, viu? Ah, então, Tem bastante coisa. Mas olha, pessoal, quem quer conhecer, quem quer se inteirar um pouco mais da história do cinema paulistano, venha até aqui o Bar Soberano. Aqui você vai ter a oportunidade de conhecer toda a história, de encontrar pessoas que viveram a época e a energia desse lugar. Eu tenho como fantástica, porque foi aqui que eu vivi a minha história também. Vem com a gente, vem. Agora vamos conhecer a parte de cima, onde continua o acervo. vamos lá, Gil. Débora Muniz. E você sabe que o interessante é que todos esses cartazes são originais. Ah, não tem nenhuma réplica, nada, são originais. Grande Cláudio Cunha, Olha, Davi Cardoso, Iracema, que foi produção do Massaína, né? sim, Helena Ramos. Helena Ramos, Uma das musas, né? grande musa do cinema nacional. Olha o Mazzaropi. Ô Débora, e esse espaço aqui interessantíssimo, hein? Você sabe que o Marcelo cria coisas, né? Maravilhoso. Você vê que tudo de bom e ele renova bastante. Tanto que essa sala aqui não tinha a última vez que eu vim aqui, há uns 2 meses atrás. Ele vai reformulando, vai colocando novidades. Isso eu acho bem bacana. E aqui é legal para apresentação de monólogos, Isso. de lançamento de livros, Muita coisa feita. debates. Aqui, né? Isso, inclusive, a Nicole Puzzi lançou o livro dela recentemente aqui. Há um mês e pouquinho, mais ou menos. Ah, eu fiquei sabendo. Olha só. E o que é bacana quando a gente vê esses cartazes, saber que muitos desses atores, dessas atrizes, continuam aí Exato. no nosso... Continuam trabalhando, continuam produzindo também, né? Que legal, hein, Débora? Muito bacana. Bem bacana. O terror da boca, os filmes, as pornochanchadas, né? Aqui tem desde a chanchada, a pornô chanchada, ao filme para adulto, né? Tem tudo. E muito desses cartazes do elenco desses filmes saíam, eram publicados reportagens no jornal Notícias Populares. Isso, verdade. Nossa, as atrizes, nós todas éramos capas do Notícias Populares, né? Olha, esse daqui, Mulher Objeto, direção de Silvio de Abreu. Sim. Produção do Massaíne também, né? Foi Ele- um dos meus primeiros filmes, inclusive, como atriz. Olha só. É bem no comecinho dos anos 80, né? É. Olha, aqui já é uma nova criação. também. E você sabe que para mim é uma volta no tempo, né? Porque muitos desses filmes, dessas atrizes, eu fotografava para o Jornal Globo. Eu acho que todas. Você foi dos assim, pioneiros na história de fotografar as meninas, Isso, né? por Notícias Populares, Notícias. sempre estava eu lá sendo escalado para fazer a foto das novas revelações. Exatamente. Os filmes, inclusive, quando começava-se a filmar, você já vinha para as fotos, para divulgação, Sim. né? Lançamento, então, inclusive que na época, normalmente toda a divulgação era feita via jornal, né? Então, era aquelas grandes páginas, a atriz saía sempre na capa do jornal e lá dentro você encontrava toda a matéria falando do filme. A grande divulgação era no jornal. E sabe o que era interessante, Débora? Que naquela época, assim, às vezes eu vinha fazer foto de uma produção ou de uma atriz que estava no elenco de um filme e nem dava tempo de, às vezes, de acabar de fazer a produção, eu tinha que sair porque tinha acontecido um crime horrível né? do outro lado da cidade e eu tinha que sair correndo. Então era bem dinâmico aqueles anos 80 e 90. Nossa, você na verdade, você trabalhava na forma, não só na arte, mas também no lado policial, Sim. né, Conceição? Então tinha que cobrir tudo que ia acontecendo de imediato. Exatamente. Aliás,
Aliás, eu acho que todos nós, é aquela coisa do brasileiro, né? Sempre fazer muita coisa ao mesmo tempo. E mudar a chave, né? Exatamente. De uma pauta para outra. Nossa, muito feliz de estar aqui com você hoje, muito feliz de estarmos falando da nossa história e vivenciando tudo isso novamente, né? E poder reencontrar algumas pessoas que foram importantes para o cinema nacional. Muito, muito. Que fizeram essa história, né? Se essa história existe hoje, é porque muita gente participou, muita gente amou o cinema nacional, continua amando até hoje, né? E tem esse cinema lá no coração. E o mais interessante também, né, Débora, é assim, é a gente voltar à Rua do Triunfo e saber que ela está começando a resgatar uma história que não é só do cinema paulista, mas do cinema brasileiro. Exatamente, a memória, porque eu acho que o grande problema nacional é o esquecimento da história, tá? Ela adormece, as pessoas não lembram-se. Então, ainda mais a gente falando de arte, né? Então, acho que esse resgate dessa história, desse polo de cinema, dessa grande indústria, não pode morrer. Não. Tem que ser resgatado e nós estamos aqui para persistir e ela não vai morrer se depender da gente. É isso aí. E de você também. Eu sou um cara que preserva a memória, tanto é que eu tenho um arquivo muito rico de muitas coisas daquela época. Nossa, você sabe que eu Jornais. tenho fotos, eu tenho muita coisa que você fez, eu tenho notícias em casa. O exemplar. Jornal, exemplar mesmo. Inclusive tem na época que eu vivia praticamente ali com o Ebrahim, né? Ebrahim Ramadã. Nossa, grande amigo, muito Que querido. coincidentemente morreu há 10 dias atrás. Agora, recentemente, né? Nos deixou. Mais um amigo que se foi, né? Então, eu vivia lá e encontrei esses dias agora uma matéria grande que nós fizemos de primeira página. Com a Joana Rodrigues. Isso. Maravilhosa. Manda um beijo pra Joana. Joana, quero muito te ver. Beijo grande, gratidão, viu? E convidar a Joana para vir aqui. Vem que você vai amar ver esse lugar, a forma que ele está agora, esse resgate da nossa história. Vem, Joana, quero te ver. Legal, Débora. Muito bom, hein? Gratidão. Ó, estamos aqui, eu e o Gil Mendes. Na Rua do Triunfo. Jornalista aqui na Rua do Triunfo. Essa rua, ela tem uma importância muito grande, porque era aqui, justamente nesse quarteirão, que funcionava as grandes produtoras de cinema da Boca do Lixo, conhecido como cinema marginal. E era aqui que as grandes produções eram negociadas e por onde circulavam os atores, atrizes e os grandes diretores. Hoje já não tem mais requisitos que façam lembrar aqueles momentos áureos do cinema paulistano. Mentira! Porque na realidade a memória prevalece. Aqui é o Bar Soberano. É um espaço muito legal que preserva a memória do cinema daquela época. Vamos entrar aqui para a gente ver o que tem aqui dentro. Aqui é um dos lugares mais espetaculares da cidade. Aqui preserva os antigos cartazes. É um bar que serve como espaço para debates e serve como encontros de diretores, de cineastas, de atores. E coincidentemente está aqui a Débora Muniz, uma das grandes atrizes da época, que ainda continua ativa. Uma homenagem aqui para o grande José Mujica. Boa noite. Os grandes remanescentes da Rua do Triunfo, das grandes épocas de produções. Olha, você está no livro do governo? Que coisa legal! Olha que espaço bacana para divulgação, palestras. Essa é a parte de baixo.
cartazes, espaço interativo. Os cartazes da época, os equipamentos que eram utilizados para a realização dos filmes. Olha que interessante. Belas e Corrompidas, sexta-feira, as bruxas ficam nuas. Um livro do Fauzi Manzur. Eram aqui que eram produzidos os filmes de terror, os filmes, um clássico aqui, ó, Joelma, 23º Andar, um livro que foi um filme que foi psicografado pelo Chico Xavier. Grande Virgílio Roveda, um dos maiores aqui da Boca. Acabo de entrar aqui no Bar do Soberano, que é um espaço maravilhoso da memória do cinema nacional. Não tem como passar e não lembrar desse filme, histórias que a Babá não contava. E para minha honra, quem está aqui? Castor Guerra. Castor Guerra. Ator. Muito obrigado pelas suas palavras. Sou muito grato à oportunidade de eu poder falar da Rua do Triunfo, a Rua do Cinema Paulistano. Quando eu cheguei aqui, cheguei sem rumo na vida. E como sou saudosista, sempre que eu posso eu volto no Bar do Soberano. Quero aproveitar o momento para falar do Marcelo, que foi uma grande pessoa, um incentivador da Rua do Triunfo. Ele abriu esse espaço cultural hoje. Eu sou muito grato a ele também. Agora, Castor, quando você fez o filme Histórias que a Babá não contava, o que você lembra daquela produção que te marcou muito, que marcou bastante? O que me marcou muito foi a produção, a direção do Oswaldo de Oliveira, que ele conseguiu fazer um filme de arte dentro de um filme considerado pelos preconceituosos como um filme pornográfico. Eu rotulo como um filme de arte. O meu personagem, para você ter uma ideia, é um mancebo da corte. Agora você imagina o figurino, o cenário, um filme de época, grandes atores, que eu não vou ficar citando o nome, porque não faz necessário no momento, e uma grande produção. Produção essa que é difícil, você vai encontrar uma outra. Eu não estou dizendo que eu não participei de outras, mas essa me marcou muito. E você tem ainda contato com a Adele? Não tenho, porque ela mora no Rio de Janeiro e eu moro em São Paulo. Eu não tenho esse contato. Contracenei com ela, porque eu faço um mancebo, vou contar o filme, mancebo, contracenei com ela. Mas ela no espaço dela e eu no meu. Guerra, agora me fala uma coisa. O que é pra você chegar nesse universo que é o Bar Soberano e respirar todo esse clima de nostalgia que contagia esse ambiente tão especial aqui na Rua do Triunfo? Só vou me expressar de uma única forma. É gratificante. Por quê? Porque eu sou saudosista. A minha vida profissional começou aqui. Para você ter uma ideia, eu comecei como figurante aqui na Rua do Triunfo. Você sabe que figurante é figurante.
E depois consegui fazer 64 filmes até hoje. Esse 64 é longa, documentário e curta-metragem. Mas no total de 64 trabalho, né? E foi daí que eu fiz a minha profissão. Muitas vezes fiquei sem rumo na vida e a Rua do Triunfo foi a rua que tapou os espaços vazios da minha vida. Por esse motivo, eu sou grato. A minha gratidão se expressa da seguinte forma: eu estou aqui e vou sempre voltar nesse bar chamado Bar do Soberano. Quero lembrar do Serafim, que era o dono do bar, o antigo bar. Hoje é um espaço cultural. Mas naquela época era um bar e restaurante soberano, onde o dono era o Serafim. Não posso esquecer do Ferreira. Ah, mas quem foi Ferreira? O bar do Ferreira, que ficava do outro lado da calçada. Um bar menor, mas de um português, também português, que pegava os recados, porque não tinha telefone. Então, um dos momentos difíceis da minha vida, eu usava o telefone dele para pegar recado, para poder trabalhar. Porque você sabe que quem começa como figurante não tem todas as portas abertas para trabalhar. Principalmente eu, que sofri a concorrência desleal. Concorrência desleal é o nepotismo. Pessoas que trabalhavam de graça, pessoas que eu trabalhei e não me pagou. Tinha muito, né? Eu posso numerar. Então, com todos esses atropelos, hoje eu estou aqui falando dessa rua e falando da minha vida e da minha profissão. E quando você entra aqui no Bar do Soberano, que hoje, mais do que um bar, é um espaço da memória, de preservação da memória, e um espaço cultural, o que você sente quando respira esse ar hoje? É uma emoção, né? Quem tem sensibilidade, né, tem que ter alguma reação. E a palavra que eu encontrei agora foi uma emoção, né? É um espírito de gratidão. Porque eu tenho como filosofia, como ideologia, que se você esquecer do seu passado, quando o seu passado lembrar de você, o sofrimento pode ser pior. É uma filosofia, é para reflexão. Agora, Guerra, uma mensagem para encerrar nossa conversa para os seus fãs, as pessoas que você conhece. O que você diria para essas pessoas agora? As pessoas que me prejudicaram, eu não vou ser hipócrita e nem demagogo de dizer que eu perdoei. Quem vai perdoar eles são Deus. Agora, como a vida é um planeta de expiações e provas, e você passa bons momentos e maus momentos, momentos felizes e momentos infelizes, eu quero me aprofundar um pouco mais nas pessoas que me ajudaram, Teve me muitos. deram oportunidade, foram muitos. Tanto é que se eu cheguei aonde eu cheguei, não foi sozinho, foi com o respeito profissional de diretores, diretor de produção e produtores. Falaram, vamos colocar o Castor nesse personagem, vamos levar o Castor. E não aqueles que falaram, pô, mas o Castor, não, tem outras pessoas aí para levar. A mensagem que eu deixo é essa. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando de eu poder ser sincero. Porque o que eu tenho visto muito é muita hipocrisia, é muito lambe-lambe, é muito mimimi. Pessoas que nunca vieram na Rua do Triunfo, e se vieram 1, 2, 3 vezes.
Eu fiquei 40 anos frequentando a Rua do Triunfo. Ah, mas e como é que você fazia? Quando eu saía, eu ia trabalhar, quando voltava, ficava um mês fora filmando, ou no Rio de Janeiro, fiz novela na Globo, tá? Quem quiser entrar no meu YouTube pode ver lá. Tem vários filmes, né? Tem várias. Fiz novela lá. Então, quando eu chegava em São Paulo, eu sempre pensei, eu vou lá na Rua do Triunfo. E vou ser sincero, eu voltava porque eu queria saber quem ia filmar e quais as possibilidades que eu tinha de também participar dos filmes. Porque viver no Rio de Janeiro era muito difícil, então quando eu tinha condições de ganhar um dinheiro aqui, eu ganhava, economizava e gastava no Rio de Janeiro. E como eu nunca consegui assinar um contrato com as grandes emissoras, eu trabalhava de cachê. Então, cachê, que quem conhece a profissão sabe que é muito difícil você viver com cachê. Ô, Geraldo, eu quero te agradecer pela oportunidade. Está registrada essa nossa conversa. E vida longa para a Rua do Triunfo. Se a vida me deu a oportunidade de eu conhecer a Rua do Triunfo, foi porque eu merecia. E se um dia eu sofri na Rua do Triunfo, é porque eu também merecia. Muito obrigado. Obrigado a você, Guerra.